Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Obrigada de novo por nós estarmos juntos aqui reunidos toda terça-feira às 19h30. Eu vou estar aqui conversando com vocês. Mas esse é o mês de encerramento sobre educação. Quem é que quer falar sobre educação? Quem é que quer se expor? Quem é que quer conversar? Quem é que quer perguntar? Eu acho que todos nós precisamos falar sobre educação, não só dentro de casa, mas também na escola, no trabalho, e aprendermos uns com os outros na rua, viu, gente? Cada geração tem uma visão, cada geração tem uma inteligência, cada geração tem uma vontade de expressar aquilo que realmente deseja, da maneira com que as pessoas entendem que é certo e que é errado. Se você perguntar para algumas pessoas, elas vão querer que você esteja no colégio interno. Outras acham melhor, então, você estar num colégio militar. Já tem umas outras que falam que não. O melhor colégio para te dar a melhor educação é aquele que é positivo, que faz construções de legos e objetos mais, como que eu vou te dizer, lúdicos. Pois é, a criatividade para o pensamento humano ela é infinito. Todos os dias vão ver métodos, vão ver formas diferentes de comunicação, novas habilidades. O ser humano é um baú de várias inteligências. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso abrindo nossa mente, querendo saber mais do que o outro está pensando. A educação de uma família, de um ambiente, é muito diferente da sua. Então, é mais fácil viver em harmonia se a gente conversa uns com os outros. Se a gente entende o sistema familiar de cada um, como cada um é criado, como cada um se importa com os membros da família. Muitas pessoas me disseram que era importante as crianças se afastarem e estarem comendo no outro ambiente. Isso era uma educação mais antiga. Por quê? Porque hoje a introdução das crianças no ambiente da família, da casa, está cada vez mais importante. Porque as pessoas estão no celular, quase não ficam conversando, quase não dão atenção umas às outras, e é muito melhor. Tempo que nós temos, o momento de estar em família, todo mundo está junto. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, mas eu quero que você coloque na sua mente que a gente precisa interagir. Às vezes eu peço para colocar nos comentários algumas ideias e pensamentos, porque a gente pode trocar. Eu entendo que a minha educação está em formação. Eu não acredito que nós aqui, enquanto estivermos vivos, estamos prontos para dialogar, estamos prontos para ensinar, estamos prontos para trabalhar. Eu acho que todos nós podemos evoluir a cada momento. Se você está no seu trabalho, lembre-se que todas as vezes que há uma mudança de equipe, há uma mudança de cenário, há uma mudança de ambiente. Então, é muito bom que a gente aprenda com as outras pessoas. Traga o novo para perto de você. O cérebro precisa de desafios. A gente precisa avançar em todas as áreas da nossa vida. E neste momento que tem alguma mudança de ambiente, alguma pessoa se introduzindo nesse sistema novo do seu trabalho, da sua família ou da sociedade, da fila do banco, são pessoas que estão ali dando a sua contribuição. Então a gente precisa aprender com as outras pessoas que vêm para o nosso sistema, vêm interagir conosco. Eu gosto muito de coisas novas porque eu aprendi que na minha jornada, tudo aquilo que eu achava que ia me atrapalhar, na verdade, veio para contribuir. Ah, Vânia, mas você só está pensando positivamente. Tem gente que vem para me estragar.
Gente, não é verdade. Todo mundo, oi, tudo bom? Todo mundo que vem para o nosso sistema, seja na vizinhança, seja no trabalho, na família, sabe, no seu condomínio, e essas pessoas vêm para nos ajudar, mas podem ser pessoas tóxicas, pessoas difíceis, pessoas cheias de manias, ideias contrárias, mas ela está te ensinando. Essa pessoa te ensina como você vai tratar daqui para frente aquilo que te atrapalha, aquilo que te faz ter um bloqueio, uma barreira. Então, toda educação, ela é infinita. Ela é uma jornada. Então, para mim, como ser humano, é tão importante aprender, é tão importante estudar, como é importante me relacionar. A melhor forma da gente aprender é se relacionando. Se você tem uma família extensa, você vai ter muitas oportunidades de se relacionar e muitas oportunidades de aprender. Se você está trocando de profissão, você vai ter oportunidade de conviver com pessoas de outros pensamentos que vão trazer para você um enriquecimento da sua profissão. Se você também está mudando de trabalho, de local de trabalho, ou você está em home office, mais em casa, você também vai aprender a se relacionar naquele ambiente onde você está inserido. Às vezes o mundo digital, ele fica assim, assustador, porque todo mundo pode falar o que quer, todo mundo pode dar a sua opinião e não tem ninguém que vá colocar freio. Porque, na verdade, ninguém quer aparecer. As pessoas ficam atrás dos seus smartphones e não aparecem para o confronto direto. Isso é realmente uma covardia, né? A gente precisa se indispor, mas de maneira educada, sem agredir, sem falar com palavras difíceis da outra pessoa entender, mas dar a nossa opinião não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, você está contribuindo com a outra pessoa, mas eu não preciso ser agressivo. Eu coloquei nos meus stories uma opinião contrária que eu tive sobre uma postagem de uma pessoa. Ela me respondeu de uma maneira amorosa e eu achei tão legal, eu coloquei nos meus stories porque eu fui contradizente às ideias, às formas de vida, de viver da outra pessoa. E às vezes a gente fala daquilo que a gente sente, porque eu sou uma pessoa realista, mas também sonhadora. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem momentos na minha vida que eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, sabe? Aquele mural de espera do futuro, uma vida extraordinária. Pois é, eu também sou como qualquer um, eu também gosto de sonhar. A única diferença é que quando eu sonho, eu também coloco assim, como que eu faço para chegar até isso? Essa é a pergunta. Se você acha que não vai ter barreiras no caminho, pode esquecer. Vão se levantar situações que complicam muito a sua vida. Pode ter certeza, pessoas, lugares, acontecimentos e muita dificuldade, às vezes até financeira. O que a gente tem que entender? Que essas barreiras estão fazendo você ultrapassar os seus limites. A gente às vezes tem um sonho muito difícil de ser realizado à nossa mente, mas a nossa mente começa a nos dar assim algumas possibilidades daquilo ser rompido e você mudar de nível. Então, quando eu ultrapasso pequenos obstáculos, aquelas latinhas no meio do seu caminho que você vai chutando, e com certeza no final você fala, meu Deus, olha para trás, a trajetória mudou, o modo de ver mudou, a minha vida está de outra maneira e eu, graças a Deus, consegui ultrapassar as barreiras. Mais próxima eu estou do meu alvo, do meu objetivo, da minha meta. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Quando você tem um olhar
com uma perspectiva que eu vou alcançar, existe uma necessidade de você saber qual é o processo para chegar lá. Nem sempre é fácil. O ego puxa para o outro lado e você quer conquistar coisas, mas você fica titubeando, esperando alguém te ajudar, esperando uma nova oportunidade. Não é fácil, gente, para todo mundo, mas a gente consegue se a gente não olhar para o problema em si. A gente olha para a meta e acha um meio de fazer uma curva. Se de frente para o problema você não consegue resolver, que tal você dar uma voltinha em volta dele? Às vezes não dá para subir uma montanha, às vezes dá para você circundar a montanha, mas você vai chegar do outro lado de qualquer forma. Então, pense em outras alternativas, em formas diferentes de educação, em formas diferentes de convivência, em formas mais leves de levar a sua própria vida. Infelizmente, eu consegui alguns obstáculos por causa da minha falta de paciência. Quando nós temos uma ansiedade exacerbada, a gente acaba tentando pular as nossas fases importantes. Os obstáculos, eles servem para nossa própria resistência e para a gente colocar algumas coisas em xeque. Será que é realmente da maneira como a gente pensa? Será que esses indivíduos, esse lugar, essa casa, essa roupa, realmente vai fazer bem? Então, todas as formas de processos, elas são importantes para que todas as pessoas consigam avaliar se estão num caminho que vai levar ao sucesso. Não é o sucesso externo, é o sucesso interno. Algumas vezes eu tive que abrir mão das minhas vontades porque, na verdade, eu queria ter a minha família junto comigo. O modo como eu levo a minha vida é importante, mas mais importante são as pessoas da jornada. Não adianta nada você chegar do outro lado, mas não ter com quem compartilhar. Para compartilhar na jornada, tem que ter a mesma frequência, tem que ter o mesmo, nível de vontade de acrescentar na vida das pessoas. Eu sei que muitas pessoas hoje querem ter sucesso, 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 mas não é um sucesso individual. Todas as vezes que você conquista um milagre, uma meta impossível, algo extremamente diferente da maioria daquelas pessoas do seu ambiente, a melhor forma de você viver é usando esse milagre, essa meta e essa conquista com outras pessoas em compartilhamento. Não adianta nada você se destacar no meio de uma grande multidão, mas ficar sozinho no topo da montanha. Eu sei que muita gente fala que o topo da montanha é um lugar para ficar somente alguns, ou às vezes um só. Eu discordo. Eu acredito que a conquista é solitária. Acredito que o processo é individual, porque cada um tem desafios. Mas eu acredito que quando a gente chega no topo da montanha, a gente chega para levar mais gente conosco. Mas Vânia, sou eu que vou me esforçar, eu que vou ficar lá em cima, eu que vou investir, eu que vou tirar do meu bolso, eu vou rasgar minhas vestes, eu vou ficar com o coração quebrado. Pois é, mas há um galardão maior, há um presente maior para o conquistador. Há um presente maior para aquele que acredita que vai conquistar e chega lá em cima e carrega mais gente.
É tão difícil para as pessoas entenderem que elas não precisam de maneira nenhuma carregar o troféu sozinhas. O troféu é para ser vivido em comunidade, gente. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso você dividir o troféu com as pessoas. Mesmo aqueles que te atrapalharam. Parece uma dicotomia, parece um paralelismo. Você está em outro mundo, você está doida? Não. Não estou, não. É verdade isso. É o que Jesus nos ensinou. Não se ofenda, dê a outra face. É muito melhor carregar um monte de gente e dizer para as pessoas que eu cheguei aqui, você tentou me atrapalhar, mas eu não tenho nada contra. Vem também e sobe para ver a vista lá de cima. Essa é a melhor forma de viver, gente. Então, todas as vezes que você tentar buscar uma melhor educação, buscar um melhor sucesso, uma melhor meta, uma melhor shape, uma melhor roupa, compartilha. Fique bem, viva junto, se relacione. Volta, assim, às vezes a conversar com aquela pessoa que você não conversava mais. Volte a conviver com pessoas que te fazem bem. E peça para as pessoas que te atrapalham que elas assistam você lá da arquibancada. Às vezes não é todo mundo que vem com a gente, mas quem quiser vai ganhar do mesmo jeito. Quem quiser vai viver bem junto com a gente. Mas se não quiser, tudo bem também. Então, dizer adeus é importante, dizer até logo é importante, e dizer que nós conseguimos mesmo com as dificuldades. É disso que eu realmente levo no meu coração. Não tenho rancor, mágoa, dificuldade de conviver com pessoas que não me fizeram bem. Eu entendo perfeitamente o sistema das pessoas. Quando eu chego no ambiente, é muito fácil para mim entender como que a pessoa chegou até ali. Por que que ela está me contradizendo da maneira como está? Porque algumas coisas aconteceram ao longo do caminho que levaram ela a ter aquele tipo de pensamento. Então, não me ofendo. Espero que, se eu ofender alguém, a pessoa possa conversar comigo. Muitas pessoas que não faziam parte do meu caminho voltaram a fazer. Outras estão vivendo suas vidas e não vão mais fazer parte. E ok também, né? Faz parte, a gente dá tchau. Mas é tão interessante quando você entra num ambiente, seja corporativo, de trabalho, seja também dentro de uma família, seja no ambiente de uma festa, seja, sabe, na igreja ou qualquer outro ambiente, você consegue entender por que que as pessoas fazem o que fazem. Elas têm na sua face estampada sua indignação, sua frustração, as suas dores. E é fácil se conectar quando você não julga as outras pessoas. Chegue no ambiente sem julgamento. Entenda que é outra realidade. É um outro estado de mente, de coração. São experiências passadas de geração em geração que fizeram as pessoas ter aquele tipo de comportamento. O comportamento não dita caráter, mas se muitas vezes repetidas e sem ninguém para dar a luz para dizer que aquele comportamento não é bom, talvez as pessoas poderiam ter outro tipo de vida. Não é nossa parte curar ninguém, mas se você tiver inteligência para transmitir um bom recado, faça isso. Converse, dialogue, se explique, se a pessoa ouvir. Ambientes que não te ouvem, dá um tchau. Até breve, quem sabe um dia.
A gente tem que viver a vida de maneira leve, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que trazem peso para nossa alma, para o nosso coração. Então é bom que a gente faça terapias, converse conosco mesmo, faça as nossas orações, converse com pessoas amigas, se divirta, sabe? Escute uma piada, abrace uma criança, converse com pessoas mais velhas. Então, troque ideias. É tão mais importante sair do foco do negativo. É mais fácil viver uma vida que não tenha habilidades apenas técnicas, mas habilidades emocionais, para que tudo que a gente aprender na técnica venha a ser guardado na nossa mente, a gente durma tranquilo e possa trazer essa habilidade para o nosso dia a dia. Já foi colocado na neurociência que quando a gente dorme, o nosso cérebro coloca coisas boas na nossa memória. Mas se a gente tem só pensamentos ruins, a nossa memória fica carregada de pensamentos ruins. Então vamos dormir com a mesma mentalidade, que o nosso dia fechou, o nosso dia terminou, mas de forma que eu aprendi que pessoas boas ficam perto da gente e as pessoas más, elas vão aprender a nos, se comunicar, a nos conectar. Se as pessoas más não querem aprender, elas simplesmente não vão conseguir, porque você está numa frequência mais alta. Você está emanando mais luz. Não tem como pessoas ruins ficarem perto de pessoas de luz. Elas se incomodam muito. Se incomodam não só com o seu sucesso, não só com a sua alegria. Elas se incomodam porque você não traz maldade nem peso no coração. Educação emocional, educação cognitiva, na escola, no trabalho, em todas as suas funções, como mãe, como pai, como filho, amigo. Todas essas emoções a gente aprende ao longo da caminhada. Não dá para ficar esperta de um dia para o outro. A gente consegue aprender aos poucos. Eu, como mãe, estou aprendendo. Cada filho é um aprendizado. Não consegui ser uma excelente mãe, mas eu faço o melhor que posso com o que tenho. E às vezes eu erro. Às vezes preciso pedir perdão, às vezes pergunto aonde que eu posso acertar, você tem que me ajudar. Essas perguntas trazem vida, essas perguntas trazem melhora na sua parte como educadora. Você que é mãe pode até delegar essa função para o pai, porque existe um apoio mútuo. Mas geralmente nós temos mais sensibilidade de entender se um filho está bem ou se está mal. Se precisa da sua ajuda, se precisa de um serviço, de um carinho, de um abraço. Geralmente são as mães que têm uma conexão melhor com a sua própria família. Hoje uma pessoa falou que podia fazer tudo. Trabalha, casa, fica linda, fica no sucesso, viaja. Eu digo assim, não é fácil ser mãe, não é fácil ser esposa, não é fácil ser mulher, não é fácil ficar com as amigas. Nós temos vários pratos na mão e esses pratos precisam de coerência. Qual é a sua prioridade? O que é melhor primeiro? É primeiro o seu trabalho? Ok, então foca no trabalho. Depois, primeiro lugar é a família, então foca na sua família. Depois, sua saúde, como está? Depois, sua família de origem, como está? Seu ambiente de trabalho, como está? Suas finanças, como está? Sua melhora profissional,
como ser humano, assim, no seu trabalho, a sua evolução profissional, como está. São vários pratos que nós precisamos olhar. E às vezes é um que precisa de mais atenção naquele momento. Depois o outro precisa de mais atenção. Às vezes você está passando um momento na saúde e você precisa dar ênfase à sua saúde. E outras coisas vão ficar em segundo plano. Às vezes é o seu casamento que precisa de ajuda. Então foca nisso. Ou às vezes são os seus filhos. Então foca nisso. Sem cobrança, sem culpa. Esse é o momento da gente ter equilíbrio e não querer a vida fantasiosa das redes sociais. Vamos ficar com calma e vamos aprender a amar o próximo, a mediar conflitos internos, a mediar conflitos com as outras pessoas, porque o que importa, na verdade, é que a gente consiga lidar primeiro com Deus, depois com a gente e depois com o outro. É tão mais simples viver com calma do que eufórica para conquistar um monte de coisa ao mesmo tempo. Depois da quebra do divórcio, a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente tem que se encontrar de novo. Uma mulher, geralmente, quando divorcia, ela fica sem identidade. O seu futuro fica incerto. Mas eu aprendi, nesses momentos mais tenebrosos, que é tão importante a gente olhar para dentro e reconhecer a nossa responsabilidade no caminho de alguns fracassos. Mas, como disse Napoleão Hill, cada fracasso tem uma semente de sucesso. Então, o meu sucesso vai chegar, porque já passei pelo fracasso. Gente, um beijo grande, boa noite, e que a gente consiga aprender com os nossos erros e parar de ficar brigando uns com os outros por causa de religião, futebol, política, desentendimentos mesquinhos entre família e viver uma vida mais leve, mais feliz e tranquila. Um beijo grande, até a próxima.